Falar um pouco de economia. Em julho, o Brasil criou o menor número de empregos já registrado para o mês desde a pandemia em 2020. Dados do CAGED, divulgados hoje, mostram que foram criados 58.500 postos de trabalho no período. A repórter Elis Barreto está por dentro de todos esses dados do Ministério do Trabalho e fala com a gente direto de Brasília. Elis, boa noite. Boa noite para você, Márcio, para todos que nos acompanham. E além de ser esse pior resultado desde 2020, desse novo CAGED, esse resultado do mês de julho também é o pior do ano de 2026 e só perde para dezembro de 2025, quando o Brasil perdeu 634 mil postos de trabalho. Esse resultado também veio bastante abaixo das expectativas do mercado, porque, segundo uma pesquisa da Reuters, a projeção era de criação de 112 mil vagas de empregos formais. Bom, esse resultado, então, demonstra novamente uma queda nessa geração de empregos após uma recuperação no mês de junho. E, com isso, esse mês de julho fica um patamar abaixo dos meses de abril e maio desse ano, que até então registravam os piores resultados desse ano de 2026. Nos primeiros 7 meses desse ano também, o Brasil criou 972.023 vagas formais de trabalho e esse período de janeiro a julho só supera esse mesmo período em 2020, também época da pandemia da Covid-19, quando o Brasil registrou uma perda de 1,39 milhão de vagas formais de emprego. Bom, sobre as atividades econômicas, 4 dos 5 grandes grupos pesquisados pelo CAGED tiveram uma alta na criação líquida, ou seja, um resultado positivo. O destaque foi para o setor de serviços, que criou 24.098 vagas nesse mês de julho, seguido da construção, com 12.691 postos formais de trabalho criados, e agropecuária em terceiro lugar, com 12.523 postos. O setor industrial fecha essa lista de grupos que tiveram uma criação positiva de empregos, com 11.315 postos formais criados. O setor comercial, Márcio, foi o único que registrou uma queda nesse saldo de criação de empregos, perdendo 2.056 postos de trabalho no mês de julho. É com você. Muito obrigado, Elis Barreto, que falou com a gente direto de Brasília. Na nossa tela já aparece Lucinda Pinto, nossa analista e editora de economia, até para repercutir esses números e dizer o que eles sinalizam, o que eles representam. Lucinda, boa noite. Boa noite, Márcio, boa noite a todos. A gente está vendo que a gente ainda gera emprego, ainda estamos criando postos de trabalho, mas num ritmo bem mais lento. E o que esses números trazem para os economistas é a visão de que realmente a gente começa a passar por uma desaceleração da atividade econômica, talvez até um pouco antes do que se imaginava. Então, a gente já tem trazido aqui revisões para baixo das projeções de crescimento do PIB para 2027, mas provavelmente a gente já veja números mais negativos a partir do terceiro trimestre. Aliás, na semana que vem o IBGE vai divulgar o resultado do PIB relativo ao segundo trimestre, o que vai ajudar os economistas a fazerem aí, traçarem os seus cenários. Mas eu acho que é legal a gente olhar os números, Márcio, de como é que foi a evolução aí da geração de empregos. A gente vê que o CAGED, ele tem uma certa volatilidade, né? Então ele não tem aqui uma trajetória muito constante, é uma coisa bastante normal, mas a gente pode observar com clareza que tem uma tendência de desaceleração bem desenhada aqui. E olha só, em julho a gente gerou, então, menos da metade dos postos de trabalho criados no mês de junho. E acho que é legal destacar também uma coisa que a Eli já comentou, que é o fato de que, embora essa redução de empregos, de geração de empregos, tenha sido generalizada, disseminada, o setor de comércio sentiu muito mais, chegou a ter uma demissão efetivamente de mais de 2.000 pessoas no mês de julho. E além do efeito da taxa de juros, obviamente, que impacta muito esse setor, porque para muitos segmentos ali de comércio é preciso do financiamento, né? E as pessoas estão muito endividadas. Tem fatores estruturais pesando também. Um deles é o crescimento do comércio eletrônico, que acaba acontecendo com menos necessidade de mão de obra. E outra é a expansão das bets. Esse é um ponto que os especialistas estão apontando, né? Estão mostrando, estão enfatizando
como um fator que tira a capacidade de consumo das pessoas no varejo. Então, esse é um momento aí que dá essa demonstração de efeito de taxa de juros, mas também uma transformação aí na forma como as pessoas estão consumindo. Mas aí, rapidamente, Lucinda, isso é mais um sinal de que já está na hora de acelerar a redução dos juros. É isso aí, já tem alguns economistas mudando a sua projeção para o comportamento da Selic nesse ano. A gente já falou aqui, a XP já revisou para 13,25%, o Banco Inter também está trabalhando com esse cenário. Então, aquela história, dado a dado, a gente vem reforçando esse cenário de economia mais fraca e de, portanto, uma necessidade de um juro um pouco menor. É que é difícil prever isso, porque se a gente pudesse olhar só para a gente, ok. Mas a gente tem um mundo inteiro para olhar e o mundo em convulsão nesse momento. Lucinda Pinto volta ainda nessa edição do CNN Prime Time. Obrigado por enquanto, Lucinda.